Então vamos lá, gente. Jogo rápido. Não tem número, mas enfim, vamos lá. Ah, vamos nessa! Determine o conjunto de solução de cada uma das equações a seguir, considerando o conjunto universo. Aí deu o conjunto universo, menos 3, 2 e 3, e deu a equação pra gente se divertir. Então vamos lá. Vamos substituir os valores e ver que resultados vamos encontrar. Então vamos lá. Aqui. Primeiro vou substituir o x por menos 3. Então, 5 vezes menos 3 mais 1, 3 vezes menos 3 menos 5. Beleza? No lugar do x foi menos 3. E aí é só ser feliz. Mais com menos dá menos. 5 vezes 3, 15. 15 mais 1. Opa, o menos. Mais 1. Igual. 3 vezes 3, 9. Mais com menos, menos. Menos 5. Menos 15 com mais 1 vai dar menos 14. E menos 9 com menos 5 dá menos 14 também. Então, tá aqui, ó, nossa igualdade. Bateu. É uma igualdade verdadeira. Tem o mesmo valor nos dois lados. Então, eu já sei que o menos 3, ele vai estar no meu conjunto solução. Beleza? Porque ele satisfaz essa igualdade. Então, já vou deixar ele aqui. Vamos ver se tem mais. Agora eu vou substituir por 2. Então, vamos lá, ó. A mesma equação, tá? Só que substituindo por 2. Vou colocar aqui do lado. Então, vai ficar 5 vezes 2 mais 1, 3 vezes 2 menos 5. 5 vezes 2, 10. 10 mais 1, 11. 3 vezes 2, 6. 6 menos 5, 1. Ó, não bateu, tá? Não bateu. Então, vamos pro próximo. Vou colocar aqui embaixo. 3. 5 vezes 3 mais 1 igual a 3 vezes 3 menos 5. 5 vezes 3, 15. 15 com mais 1, 16. 3 vezes 3, 9. 9 menos 5, 4. Ó, também não bateu. Então, o nosso conjunto solução será o menos 3, beleza? Porque é o único número, tá, que satisfaz a nossa igualdade aqui. Tranquilo? Então, tá aqui a resposta. Beleza? Fácil. Extremamente fácil pra você. E aí todo mundo cantar junto. Então vamos lá. Letra B. Ele deu uma outra equação, tá? E acredito que sim, é o mesmo conjunto universo. Beleza, tá. Então, girei, dei um 360 aqui. Eu vou colocar aqui embaixo mesmo. Tem espaço aqui. Então vamos lá. Então essa aqui foi a A. Agora vamos para B. Então vamos lá, gente. Na letra B, a gente vai substituir pelos mesmos números lá, tá? Então, 2 vezes menos 3 mais 10 igual a menos 4. 2 vezes 3, 6, mais com menos, menos, mais 10, igual a menos 4. Menos 6 com mais 10 vai dar 4 positivo, menos 4. Não bateu, diferente, beleza? Então vamos pro próximo, tá aqui do lado. Agora seria o 2. Então, ó, mesma equação. 2 vezes 2 mais 10 igual a menos 4. 2 vezes 2, 4. 4 mais 10, 14. Não bateu, tá? E pro último número é 3. 2 vezes 3 mais 10 igual a menos 4. 2 vezes 3, 6. 6 mais 10, 16. Também não bateu, beleza, gente? Então, nenhum dos números, né, desses números aqui vão satisfazer a nossa igualdade aqui dessa equação. Então, a resposta é conjunto vazio, isso aí, gente, tá? Então, vocês podem colocar aquele zerinho cortado ou vazio, dessa forma, beleza? Tanto faz, as duas respostas estão certas, é só escolher uma. Eu gosto do zerozinho cortado. Sim. É mesmo? Beleza? E a C, aqui do lado. Vamos fazer a C, vamos fazer a C,
mais 5 igual a 2 menos 4. Beleza? Vamos lá, substituindo pelos mesmos números, tá, gente? O primeiro, menos 3. Então vai ficar, ó, tem um menos aqui com o menos aqui do número, tá? A gente vai ter dois sinais menos. Então vai ser menos 3 mais 5 igual a 2 vezes menos 3 menos 4. Beleza? Tranquilo, gente? Cuidado com os sinais, hein? Toma cuidado. Já tem um de menos ali e entrou outro sinal de menos aqui do 3, tá? Quando a gente tem um sinal de menos na frente dos parênteses, troca o sinal de todo mundo que está ali dentro, tá? Então aqui vai ficar positivo. Então mais 3 com mais 5 vai dar 8. Do outro lado a gente vai ter 2 vezes 3, 6, mais com menos, menos. Então vai ficar menos 6 com menos 4, menos 10. Beleza? Ó, diferente, já não foi. O próximo número é o 2. Então, ó, menos 2 mais 5 igual a 2 vezes 2, menos 4. Menos 2 com mais 5 vai dar 3. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Beleza? Também não bateu. E o último é 3. Então, menos 3 mais 5 igual a 2 vezes 3, menos 4. Menos 3 com mais 5 vai dar 2. 2 vezes 3, 6. 6 menos 4, 2. Bateu aqui, ó. Encontramos aqui a nossa resposta, beleza? Então, o conjunto solução vai ser 3. Beleza? Então, essa é a resposta aí da letra C. Tranquilo, gente? Então, facinho isso daí, né? É verdade. Substituiu os valores, comparou os resultados, viu se ele satisfaz ou não a igualdade. Ser feliz, tá? Se pudesse simplificar isso daqui ou resumir o nome disso daqui, é ser feliz. Beleza? Então vamos pro... Ai, meu Deus. Então vamos para o próximo tópico aí, gente. Vamos lá. Tem mais diversão, não acabou ainda não. O que é isso? Resolução de equações pelos princípios de equivalência de igualdades, tá? Aqui ele vai mostrar pra gente algumas formas de resolver equações, beleza? Então vamos lá. A primeira que ele fala aqui é o seguinte, cadê? Nesse retângulo bonito aí que vocês vão grifar, né? Vocês sabem. Ele fala o seguinte. Princípio aditivo da igualdade. Ao adicionar ou subtrair um mesmo elemento a dois membros de uma igualdade, obtemos uma nova igualdade equivalente à inicial. Equivalente é igual, tá? A inicial. Aí ele dá um exemplo aí. Ele pega duas igualdades. É igualdade, não equações, tá? É só uma igualdade. Ó, 3 mais 4 igual a 7. Aí ele fala o seguinte, olha só. Se eu somar os dois membros, tá? Lembrando, tudo que está à esquerda é o primeiro membro, tudo que está à direita é o segundo membro. Beleza. Se eu adicionar o mesmo número dos dois lados, essa igualdade ela torna-se equivalente, ou no caso igual, tá? Como assim? Eu chego aqui desse lado e coloco, ó, 3 mais 4 mais 2. Acrescentei o 2 aqui. Então, tenho que acrescentar o 2 aqui desse lado também, tá? É o mesmo número, tá? Com o mesmo sinal positivo dos dois lados, dos dois membros. E a gente resolve. 3 mais 2, 5. 5 mais 4, 9. 7 mais 2, 9. Aí, ó. Tornamos essa igualdade verdadeira. Beleza? Tranquilo? Isso é válido também, gente, para subtração, tá? Isso aqui é soma e subtração. Se eu, no caso aqui, fosse diminuir 2, tá? A igualdade também se tornaria equivalente, no caso igual, tá? Ó, se eu fosse diminuir 2 aqui, ia ficar 5. Se eu fosse diminuir 2 aqui, ia ficar 5 também. Beleza? Tranquilo? Então, tanto para soma quanto para subtração, tá bom, gente? Então, esse é o primeiro princípio aí, tá? Nice. Aí o último retângulo, né, o que tá lá no finalzinho da página, dei aquela grifada maravilhosa.
ele fala o seguinte, princípio multiplicativo da igualdade. Então, vimos o da soma e subtração, tá? Que eu expliquei da subtração aqui para vocês, não tem no livro, mas eu expliquei. E agora vamos ver o da multiplicação e divisão, tá? Princípio multiplicativo da igualdade. Ao multiplicar ou dividir os dois membros da igualdade por um mesmo elemento, diferente de zero, obtemos uma nova igualdade equivalente à inicial, tá? Igual, beleza? Então, página seguinte, deixa eu ver o exemplo que ele coloca aqui. Tem espaço? Sempre tem, sempre tem, sempre tem. Vou botar aqui no cantinho. Preguiça, já apaguei o quadro. É verdade. Ó, 3 mais 7 igual a 4 mais 6. Tá aqui, beleza? Nossa igualdade. Não é uma equação porque não tem letra, é só uma igualdade. E aí ele fala o seguinte, ó, se multiplicarmos os dois membros por 3, o que vai acontecer? Multiplicar ali por 3, ó. Tá? Gente, vamos lá. Por que eu coloquei esse parênteses maravilhoso aqui? Porque eu estou multiplicando todo esse primeiro membro aqui por 3. Então, eu vou multiplicar o 3 por 3 e o 7 por 3, tá? É todo ele, por isso que eu coloquei entre parênteses. Show? Aqui a gente teria dois caminhos para poder resolver, que vai dar no mesmo, tá? Ou multiplicaríamos separados, igual eu acabei de explicar para vocês, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 7, que é a propriedade distributiva. Aqui é do outro lado a mesma coisa. Ou resolvemos o que está dentro dos parênteses e depois multiplicamos. Tanto faz o caminho que vocês forem seguir ali, beleza? Vai dar no mesmo, tá? Eu vou resolver o que está dentro dos parênteses porque eu acho que é um caminho mais fácil. Mas do outro jeito também tá certo. Tanto que o livro coloca aí para vocês dessas duas formas, tá bom? Então vamos lá. 3 mais 7, 10. 10 vezes 3, 30. 4 mais 6, 10. 10 vezes 3, 30. Beleza? Tá a nossa igualdade linda e bela e maravilhosa aí, verdadeiríssima. Beleza? Isso é válido para divisão também, tá, gente? Se fôssemos dividir isso aqui, no caso por 3, ia dar ali a mesma igualdade, tá bom? Beleza? Então, continuando. Apaguei o quadro. Aí no meio ele fala, né, quando há apenas um sinal antes dos parênteses, o que está contido nos parênteses é multiplicado por 1 e ou por menos 1 caso o sinal seja negativo. Nesse caso também podemos aplicar a propriedade distributiva, veja o exemplo. Aí ele coloca um exemplo aí, tá? O sinal de menos na frente dos parênteses troca o sinal de todo mundo lá dentro, é isso que ele está querendo dizer, tá? Então, de um lado tá o sinal de menos, beleza? Na frente dos parênteses, e o outro ele colocou menos 1, tá? Por quê? Se tem um sinal de menos de um lado, sinal de menos do outro também. Igual a gente viu lá em cima. Se colocou o 3 multiplicando de um lado, tem que colocar o 3 multiplicando do outro. Se colocou o 2 somando de um lado, tem que colocar o 2 somando do outro. E assim por diante. Beleza? Então, show de bola. Exemplo 1. Vamos lá. A balança de 2 pratos está equilibrada. Assim concluímos que a massa de uma caixa mais um peso de 2 kg é equivalente à massa de 3 pesos de 2 kg. Beleza. Para descobrirmos a massa da caixa, precisamos deixá-la sozinha no prato sem que a balança se desequilibre. Para isso, retiramos um peso de 2 kg de cada prato. Então, o que ele fez? Ele quer saber quanto pesa essa caixinha aí. Então, ele tirou um peso de 2 kg de um lado e tirou um peso de 2 kg do outro lado. E a balança continuou em equilíbrio. Beleza. Continuando. Aí na página seguinte, 224. Dessa maneira, mantemos o equilíbrio da balança e conseguimos descobrir a massa da caixa. Ao retirar a mesma quantidade dos 2 pratos da balança, aplicamos o princípio aditivo, tá? Aditivo é aquele exemplo que eu dei lá no início, que eu somei 2, né, no primeiro membro de um lado e 2 do outro. E eu falei para vocês que a subtração é válido ali também, a mesma coisa. E aqui agora ele está dando um exemplo da subtração, tá? Tanto que vocês podem ver lá, o C da caixa mais 2. Igual a 2 mais 2 mais 2. Beleza? Que é equivalente aos pezinhos lá de 2 quilos. Aí ele tirou um peso de um lado e tirou um peso do outro. O
que vai acontecer? Ele botou ali, ó, em azul, menos 2, porque ele retirou um pezinho daqueles 2 quilos, tá? E aí, resolvendo, ele encontrou C igual a 4. Então, essa caixa, né, aquela caixinha lá da balança, ela pesa 4 quilogramas, beleza? Exemplo 2. Sabe-se que os potes de geleia têm a mesma massa em uma balança de 2 pratos. Há equilíbrio entre 3 potes de geleia mais um peso de 250 gramas e um pote de geleia mais um peso de 750 gramas. Qual é a massa de cada peso? Então, vamos lá. Embaixo, a igualdade pode ser representada com a equação. Aí ele representou essa situação por uma equação. 3P, P de peso, beleza? Mais 250 igual a P mais 750, beleza? Então, de um lado é 3, porque a gente tem 3 potes de geleia. P, o peso, beleza? Mais 250 gramas, tá lá no enunciado. Show! Aí do outro lado a gente tem um pote de geleia, P, beleza? Quando a letra está sozinha, porque tem um do lado dela. Mais 750 gramas, que é o peso ali esse negocinho desse pezinho aí. O objetivo é encontrar o valor de P, que represente a massa de cada pote de geleia. Para isso, precisamos deixar a incógnita sozinha, isolada em um dos membros da igualdade. Aí na parte azul. Para resolver uma equação, o primeiro passo é eliminar os termos que se somam ou se subtraem à incógnita. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, gente. Aí, aqui embaixo, ele utiliza o princípio aditivo, tá? O que ele fez? Ele foi lá numa balança onde estavam os 3 potes de geleia e retirou o peso de 250 gramas, tá? Por isso que lá embaixo no exemplo está em vermelho menos 250, dos dois lados, beleza? Beleza? Então, por isso que está em vermelho negativo, é menos, porque ele tirou um peso de 250 de um lado, então subtrai do outro lado também, beleza? Princípio aditivo. Aí, resolvendo, ficou o quê? 3P de um lado, tá? Igual a P mais 500 do outro, porque ele tirou também 250 do outro. Princípio aditivo. Se tirou uma quantidade de um lado, tem que tirar a mesma quantidade do outro, beleza? E aí, fica o seguinte. Também podemos tirar um pote de geleia de cada prato, tá? Então, ele tirou um pote de geleia, então é menos P, que o P que está representando o pote de geleia. Beleza? Por isso que está o menos P aí em vermelho. E aí vai ficar o quê? 3P com menos P, 2P. E do outro lado, P menos P, zerou. E se cancelam, beleza? Por isso que fica 2P igual a 500. Beleza, gente? 2 igual a 500. 2P igual a 500, tá? Para encontrar o valor de apenas um pote, dividimos ambos os membros por 2. Princípio multiplicativo, tá? Aqui ele está mostrando para vocês como resolver essa equação utilizando o princípio aditivo e multiplicativo, tá? Primeiro, ele usou o princípio aditivo, subtraindo menos 250 de um lado, menos 250 do outro. Beleza. Depois ele continuou com o princípio aditivo. Ele tirou um pote de geleia, então menos P, beleza? Aí ficou 2P igual a 500. É 500, né? Falei certo? Isso, 2P igual a 500. E aí agora ele está utilizando o princípio multiplicativo. Lembra que eu falei para vocês? Princípio aditivo, eu posso tanto somar quanto diminuir. Princípio multiplicativo, eu posso tanto multiplicar quanto dividir. Nesse caso, ele está dividindo os dois lados por 2, tá? E aí o que vai acontecer? Aí eu vou... Girei de novo, 360. Que cara mais engraçado! Aí eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Beleza, tá dividindo os 2 por 500, tá? Como isso daqui é uma multiplicação, gente, eu só posso fazer isso na multiplicação, tá? Se aqui tivesse somando ou subtraindo, eu não poderia fazer isso, tá? Somente na multiplicação. Então escrevam isso daí, porque não está no livro. Eu estou falando isso para vocês, é uma informação preciosíssima para vocês anotarem aí, beleza? Então, na multiplicação, eu posso dividir separado. Então, 2 dividido por 2, 1. Então, eles se cancelam. Beleza? Então, ali fica P. 500 dividido por 2, 250. Então, cada pote de geleia pesa 250 gramas. Beleza, gente? Tranquilo? Então, tá aí uma das formas de resolver a equação pelo princípio aditivo e multiplicativo. Beleza?
show. Eu acho mais trabalhoso, eu acho mais chatinho. Eu prefiro o outro método que está por vir, tá? Calma. O outro é mais fácil. O outro é técnica ninja pura. Very good! Ascaipon! Beleza? Aí na página 225, exemplo 3, tá? Resolveremos a equação x sobre 5 menos 5 igual a menos 2, considerando o conjunto universo igual ao conjunto dos reais, tá? Como u é igual a reais, a equação admite como solução um número que pertence ao conjunto dos números reais. Vamos resolver a equação para descobrir se há um número real que satisfaz a igualdade. Assim como no exemplo anterior, começamos eliminando os termos que se somam ou se subtraem à incógnita da equação. Nesse caso, cancelamos o menos 5. Então, vamos lá. Deixa eu até pegar aqui e fazer com vocês. Ó. X sobre 5 menos 5 igual a 2. Menos 2. Menos 2, menos 2. Então, vamos lá. Qual é o objetivo aqui? Cancelar, eliminar, vou ficar assim melhor, eliminar os números ali, beleza? No caso, o que eu posso eliminar aqui seria o menos 5. Tanto que vocês podem ver que ele somou os dois lados por 5, ele usou o princípio aditivo. Por que ele somou por 5? Para poder cancelar esse 5 aqui. Esse foi o objetivo dele, tá? Então, ó, somando aqui com mais 5, somando aqui com 5, eu consigo cancelar 5 menos 5, 0. Então, isso aqui sai, beleza? Essa foi a intenção dele aí. Então, ó, x igual a 5, igual a menos 2 com mais 5, 3. Beleza? Então, x sobre 5 igual a 3, tá? Aí, no próximo passo, o que ele fez? Ele multiplicou por 5 para poder eliminar esse denominador 5 aqui, tá? Por quê? A gente vai cair nessa mesma situação aqui em cima. Vamos lá, ó. Ele botou aqui, ó, para multiplicar, beleza? Por 5. Na multiplicação, lembra? Eu falei isso para você. Beleza? Somente na multiplicação. A gente pode cortar eles aqui, tá? Cortar que eu falo simplificar, porque 5 dividido por 5, 1. Por isso que a gente fala cortar aqui, beleza? Então, foi. Ficou o quê? X igual 3 vezes 5, 15. Beleza? Tá aqui a resposta. Tranquilo, gente? Então, esse método aditivo e multiplicativo nada mais é do que eliminação. A gente vai colocando os números ali para poder eliminar os que já estão ali, beleza? Primeiro passo foi eliminar esse menos 5, depois foi eliminar o denominador 5, e aí conseguimos encontrar a resposta. Beleza? Então, nada mais é do que eliminação. Beleza? Que eu ainda acho complicado. Outro método, vocês vão gostar do outro. É mesmo, é? Beleza? Aí ele dá um outro exemplo, exemplo 4. A mesma coisa, ele vai utilizando o método aditivo e multiplicativo para poder eliminar os números aí, tá? Até encontrar o resultado, beleza? Então é a mesma situação aqui, tá? Vocês podem observar aí que primeiro ele somou 5, depois ele diminuiu x, que é a incógnita, pode, não tem problema nenhum, tá? Ele só diminuiu a incógnita x aí para poder eliminar o x do lado direito, do segundo membro, beleza? Para ficar somente uma incógnita na esquerda, tá? Só por isso que ele diminuiu aí x. E foi, até encontrar o conjunto de solução dele. Beleza? Que no caso, o nosso conjunto de solução aqui é mais 15. Tranquilo, gente? Então, vai ser a mesma coisa feita aí no exemplo 4, tá? Então, vamos lá. Um jogo rápido aí, vamos lá. Vamos fazer esse joguinho rápido. Analisando as igualdades expressas em cada balança, escreva uma equação que as represente. Depois resolva-as utilizando os princípios de igualdade para descobrir a massa de cada pote. Então vamos lá, mesma situação lá daquele exemplo lá dos potes lá, tá, gente? A gente vai fazer aqui. Então primeiro a letra A. A letra A eu tenho o quê? 3 potes, tá? Então vou chamar de X, vocês podem chamar de P de pote, não tem problema nenhum. 3 potes e do outro lado a gente tem 500 igual a 500 mais um peso de 250. Beleza? Dessa forma aí. Primeiro eu vou somar aquilo que está lá. Vai ficar 750. Beleza, 750. Vou utilizar o princípio multiplicativo para poder eliminar esse 3 aqui. Beleza?
O que eu vou fazer? Eu vou dividir os dois lados por 3. Então, ó, dividido por 3. Consigo eliminar aqui, vai ficar só x. E ali 750 dividido por 3 vai dar 250. Peguei a minha cola, 250. Beleza? Então tá aqui, ó, conjunto solução, 250, tá? Então, na letra A, os potes pesam 250 gramas. Então, vamos para B.